Existe um RPG de mesa inspirado em The Legend of Zelda, esse é Heroes of Celuria. Eu gostei demais desse sistema e vim apresentar para ele aqui para vocês, parcialmente, para que vocês tenham uma ideia e hoje mesmo possam sair com esse sistema e jogar ele sem gastar nenhum tostão no seu bolso. Esse é um sistema muito legal, ele foi financiado lá no Kickstarter, que é uma dessas plataformas bem parecida com o Catarse. Ele que teve aqui, ele foi financiado em dinheiro sueco, então deu 434 mil dinheiros suecos, né, que é a coroa sueca, que em dólar dá uns 45 mil dólares, em reais dá muito mais, né? E é um sisteminha inspirado em The Legend of Zelda, principalmente naqueles seus jogos mais antiguinhos, com uma ideia simplificada e que leva você a este tipo de universo. Um universo onde você quebra um pedaço de um jarro e sai um coração de vida e você ganha vida. E esta é a ideia. Praticamente ele transpôs o jogo pro RPG de mesa. Se funciona, eu ainda não sei, mas eu vou trazer um pouquinho da ideia desse sistema aqui para vocês, tá bom? Então, esse foi a página de financiamento coletivo. Ele tem uma coisa muito interessante aqui, que é a sua capa. A capa dele emula como se fosse aqueles disquetes antigos. Não é da minha época, então não vou saber exatamente para que tipo de... eu acho que é o Nintendinho, não sei se é o outro, mas ele emula um disquete antigo, assim, que a gente colocava, que assoprava e tudo mais. E ele tinha a edição aqui Gold, né? Que seria a edição de luxo dele. Então eu gostei bastante dessa ideia, que tem tanto o normal quanto tem a Gold. Assim como o próprio The Legend of Zelda tem a versão Gold deles em algumas plataformas. Então a galera que quis emular bastante essa ideia. Ele quer um sistema simplificado, ele não é complicado. E ele traz aqui uma ideia que você joga principalmente os dados de 4 lados, né? O dadozinho pirâmide, tudo é meio que focado numa pirâmide. Vou até abrir a ficha para vocês aqui darem uma olhada, ó, um pedaço dela aqui para vocês verem, né? Então nós temos aqui as partes principais do seu personagem, que é a magia, a sabedoria e a força. A vida dele é contada em corações. Você tem habilidades que consomem energia. Então é tudo no tema do The Legend of Zelda, com monstros simples, ok? Praticamente isso daqui é cada um dos monstros, tá, gente? Então nós temos o Octopus, por exemplo. Ele tem 2 movimentos, ele tem uma quantidade de vida e ele tem o estilo dele, que no caso ele é 2, né? Ele é um... Porque a gente tem o tamanho dele no mapa, né? Que seriam os cubinhos dele. Então, nós temos aqui alguns locais também para poder explorar. E já eu vou mostrar um pouquinho deles para que vocês possam entender como funciona o sistema, ok? Eu conheci ele através do Enix, pra quem não sabe, é o Oscar do RPG de mesa. E lá no canal Dados Mágicos eu estou noticiando pra vocês junto com o Oblitai tudo que tá saindo nesse Oscars. Então a gente apresentou e vai apresentar todas as categorias principais. Porém, tinha uma que a gente não apresentou, que se chama a categoria dos juízes, né? Os spotlights dos juízes. E aqui eu encontrei o Heroes of Cerulia. E o que ele é, né? Como eu já trouxe pra vocês, um RPG inspirado em Zelda. Mas e as mecânicas dele? Como que funciona? É uma emulação pura do sistema. E aqui, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, nós temos o Gitile dele, né? O Gitile, onde você pode clicar aqui em baixar, tá bom? Ele vai aparecer pra você a telinha para você poder comprar, mas ele é gratuito. Você pode clicar aqui, não quero, eu só quero download, não quero dar dinheiro a você por isso, porque ela é tipo uma plataforma de apoio. Ah, quero te dar um dinheirinho aí por isso, mas não é obrigatório. Você clica aqui e você já pode baixar os principais arquivos do jogo, ok? Inclusive um PDF com 88 páginas, onde mostra aqui desde a criação do seu personagem, tendo introduções, regras. E aí, a parte do herói, onde você vai escolher o kitzinho do seu herói, vai construí-lo e vai fazer a sua ficha simplificada. Vejam que eles têm umas ideias muito interessantes, como a comida, você utiliza ela para você curar o seu personagem e tudo mais. As chaves, você tem uma chave, tipo, você tem uma chave, ela abre qualquer porta. O que importa é você ter a quantidade de chave certa. Então, por exemplo, entrei numa masmorra com uma chave, sem problema, você consegue abrir alguma porta lá. Só que depois você encontra outra porta. E aí você tem que encontrar a outra chave para poder abrir essa porta. Então ele tem esse sisteminha bem simplificado, emulando o próprio RPG. Você tem os slots de inventário, que é o foco principal do sistema. É que você utilize dele para ter as suas habilidades. Você não tem nenhum grande superpoder especial. Não, eles advêm do seu inventário. E é claro, aqui, os seus atributos de personagem.
E seguindo mais pra frente, ele começa aqui a falar sobre o Master. Então, ele explica todas as regras de mestre, mostra diversas criaturas. Ó, logo de início aqui, a gente vai para diversas monstros para poder ser explorado. Ele explica um pouco sobre como funciona os bosses, e cada boss ele tem uma mecânica única ali, ele tem um fator de que ele usa uma certa combinações de ataque, e seus jogadores têm que decorar esses ataques, né? Então eles têm que decorar quando que dá abertura para tal tipo de ataque, quando que eu vou atacar de longa distância, quando que eu vou atacar de curta distância, baseada nas próprias mecânicas dos bosses. Então, você vai fazendo isso muito legalzinho. E aí ele tem alguns locais, né? Como essas tumbas aqui, onde ela tem todo um mapa para você poder explorar. Ele explica as criaturas que você encontra neste ambiente. Artefatos, né? Tesouros, como ele explica aqui sobre o Grappling Hook. E assim segue também adiante até a Lake Tower, né, que é uma torre aquática onde seus personagens vão explorar, a Caverna do Fogo, muito parecido com o que a gente tem nos The Legend of Zelda. A própria cidade de Cerulean, e ele explica também os oponentes e inimigos que você terá que passar neste sistema. E aí, por fim, ele tem alguns sumários aqui, algumas tabelinhas para o mestre. Por exemplo, ele tem aqui os loots, né? Loot de baú. O loot de baú é gema, é bomba, é pixels, não sei muito bem, eu acho que é tipo... não é cura exatamente. Seria tipo a fada do Zelda. Então, ou você cura toda a sua vida, ou você armazena ela numa garrafa, e quando você morrer, né? Quando o seu personagem for colocado no inconsciente, ele restaura automaticamente com o bicho saindo da garrafa e o ajudando. E assim vai para container de coração, para você aumentar a sua quantidade de vida, e é muito interessante. Aqui nós também temos os barrilzinhos, e isso é legal demais, ok? Não sei o quão que fica interessante dentro do RPG, o quão não pode ficar estranho, né? Tipo assim, ah, quebrei um vaso, caiu um coração de vida, como que vai ser a explicação do mestre para isso? Eu diria pra levar pra maior fantasia possível e ser praticamente você jogando um jogo de Zelda e perguntando: e se eu puder fazer o que eu quiser? E se eu puder falar, mestre, eu quero subir essa parede, mestre, eu quero me esconder atrás do arbusto e pegar a criatura por trás. E você ter essa liberdade além do que o jogo te proporciona, né? Então aqui regrinhas aqui pro seu gerais, né, para os seus jogadores poderem as utilizar, e o final aqui que é praticamente para aparecer novamente como se fosse um disquete, coisas do tipo. Cara, um disquete não, é uma fita, cara, eu chamei de disquete, é fita. Primeiro sobre a mecânica, ela é bem simples, tá bom, gente? Ó, tá tudo escrito aqui em resumo. Você vai escolher uma ação, uma forma de agir, uma forma de uma atitude que seu personagem vai tomar. Você pode até seguir os exemplos do livro. Ele coloca aqui, pronto, aqui mesmo, actions, né? Então tem atacar, defender, usar um item, e várias coisas do tipo. Então você vai ver qual é o atributo que mais faz sentido para esse momento. Então nós temos aqui o que não é místico, né? É como se fosse coragem, né? O nome disso. Eu acho que é a Triforce Poder. Coragem, força e sabedoria. Então, exatamente esses são os 3 atributos do seu personagem. E aí você vê a quantidade que você tem nesse atributo. Então, tenho, por exemplo, 3 em força e eu quero atacar alguém. Então, eu vou jogar um teste de força, ou seja, eu vou jogar 3 dados de 4 e eu vou pegar o maior resultado deles, né? Se eu tiver 1 no meu resultado, né, como bem diz aqui, eu perco 1 coração de vida e eu falho na habilidade. Então, se ela for algo arriscado, né? Então, mestre, eu quero atacar uma criatura. Tirei 1 ou 2, plá, tomei um ataque e acabei sofrendo dano e coisas do tipo. 3, eu tenho sucesso na minha ação, mas eu ainda perco 1 coração de vida, a não ser se não for uma ação que envolva, logicamente, riscos, ou se for uma ação de defesa. Se eu tô fazendo uma ação de defesa, 3 eu não tomo dano, então consigo ter sucesso. Então, mestre, quero me defender da bola de fogo que aquele bicho tá jogando contra mim. Você vai, pum, defendeu com sucesso, você tirar um 3 sem problema nenhum, não vai sofrer dano por isso. Se você retirar um 4, você tem um sucesso na sua ação, sem qualquer perda. E se seus outros dados derem 4, então se você tiver, tipo, por exemplo, 2, 4, você tem uma ação extra para cada 4 que você tirar a mais. Então, por mais que você só use o maior dado numa ação, se você tiver outros 4, você tem uma ação extra, e ela é uma ação extra de sucesso, tá bom? Então você já pode agir com sucesso mais uma vez. Então eu posso atacar e defender ao mesmo tempo, ou atacar e usar um item, e isso é interessantíssimo, tá bom? Por mais que seja um RPG simplificado, tá?
lendo ele por cima, né, eu não tive grandes momentos para poder o apreciar. Ele realmente é um RPG que eu diria que é de curta duração, sabe? Você vai jogar 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões, e vocês já vão estar bem, tipo... Ah, pronto, já deu o que tinha pra dar, vai depender também da história. Eu até diria pra você seguir a própria lore aqui do jogo. Você pode seguir por todos esses locais, ok? Cada sessão você faz um local desse. Dá tempo, pelo que eu dei uma ideia ali na forma que o jogo funciona, na facilidade que ele é. Ele te explica facilmente, você pode baixar isso. Ah, mas tá em inglês. É fácil a tradução, cara. Você copia uma página aqui e joga no chat GPT, ele traduz pra você. Ou você pode jogar o arquivo e falar, ó, me ajuda aí a entender como funciona da página tal ou o capítulo tal. E ele ajuda bastante, tá bom? Eu já fiz isso com outros RPGs, não fiz com esse, mas pensando que ele tem pouco texto, eu acho que dá pra fazer com facilidade sim, tá bom? As criaturas são bem simples. Por exemplo, nós temos aqui o Centauro. O Centauro, ele só tem uma descrição. Ele fala aqui o tipo de arma que ele utiliza, né? Então, uma arma longa, né? No caso. Ele tem 6 corações de vida. E ele tem aqui a Quality de D1 por 2. Se eu não me engano, é a altura dele. Então, é 1 por 2, tá bom? Pelo que eu entendi, é isso, tá bom? E aí nós temos, por exemplo, o Dino. O Dino já é uma criatura mais interessante. Ele tem aqui uma descrição, ele é tipo um bicho com uma pele de lagarto, quase como se fosse um verme, pelo que eu entendi, né? E aí ele suga o ar por uma rodada, e na outra rodada ele dispara um negócio de fogo, que dá 2 de coração, né? Ele faz você sofrer 2 pontos de coração. Então, essa é a estratégia do monstro. Ele para um tempinho, pum, solta um negocinho de fogo em vocês. Ele tem uma questão que ele é invulnerável a ataques regulares, né? Ataques por fora dele. Você tem que ter algo que atinja ele por dentro, né? E aí ele deixa bem no aleatório. É os seus jogadores pensarem na melhor forma de descrever. Então, ataques normais, uma espada batendo na coraça dele, não vai conseguir atingi-lo. Mas talvez uma magia em específico o atinja. Aqui nós temos os corações de vida e tal. A lore do sistema é bem simples também. A lore do sistema é quase como se fosse um Zelda 2.0. Há tantos em tantos anos, uma grande ameaça aparece. Junto dessa grande ameaça, aparecem 2 guardiões, né? Esses guardiões se juntam e lutam contra essa grande ameaça, esse ser das trevas, do mal. Porém, dessa vez, os guardiões não apareceram. A criatura das trevas apareceu, mas os guardiões que protegem esse mundo, que protegem Selúria, não apareceram. E aí cabe a vocês, né, os jogadores, serem esse grupo, né? Então você vai juntar um grupo de pessoas aleatórias aí, que estejam dispostas, crianças, jovens, a pegar as suas armas e partir pra ação. Como vocês veem aqui, eles também pegam muito da representação dos personagens de Zelda. Então nós temos aqui o próprio Link, né, aqui na frente, né, que seria um personagem elfo. Nós temos os bichos aquáticos, faz tempo que eu não jogo Zelda. Aqueles bichos da pedra aqui atrás, os voadores. Isso aqui eu não sei bem o que seria, tá bom? Mas também parece ser algum bicho do mar. Então ele pega toda a inspiração nessa mesma ideia do Zelda. Você tem o mapa principal aqui do lugar, mostrando a parte do pântano, a Grow Woods e a Frosted Peak. Eu acho que isso deve estar à venda em alguma coisa, né? Tipo, por exemplo, nós temos aqui o Drive RPG. Tem algumas coisas à venda do Heroes of Selûria, né? E acho que esses outros locais podem ser que estejam em outros cantos. Porque se eu não me engano, aqui nós só temos mesmo o castelo, a montanha Oblivion, né, que seria esse lugar de lava. Eu acho que não tem todos os locais não tem o deserto, por exemplo. Mas são coisas que vocês também conseguem criar junto com seus amigos, né? Pronto, aqui ó, aqui ele mostra. Temos a Room Tomb, nós temos, a Lactal nós temos. Deixa eu ver então, nós temos ela e ela. Nós temos a caverna, nós temos Selurian City, exatamente, Cidadel, né? Então não temos, infelizmente, não temos o local de gelo, não temos o local de deserto, e não temos essa vila aqui também no livro, nem a Citadel Tower, né, que seria a cidade da cidadela. Acho que ela não tem, acho que só tem parte principal. Mas é muito interessante, eu gostei desse sistema e queria recomendar para vocês, até porque nos meus vídeos sobre o Oscar dos RPGs, a gente acabou não falando sobre essa categoria, e esse RPG que eu achei tão interessante acabou sendo deixado de lado. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, e eu também quero testar, trazer uns videozinhos pra vocês aí, uma campanhazinha, uma one shot, vocês que sabem aí, lá no canal Dados Mágicos RPG. Então,
Vamos ver também se esse sistema sai no Brasil um dia. Quem falou que você é solucionador e fui.